Louvado seja o nome do Senhor. A você que está chegando agora, eu quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. De manhã nós tivemos algumas dificuldades, depois que, a partir do alerta de alguns irmãos, que a gente viu que o vídeo estava travando. Eu realmente não sei o que aconteceu. Às vezes dá uma travadinha, mas não é para tanto. Espero que Deus nos abençoe nesta gravação deste culto, para que ele possa ser um culto que corra normal, sem bloqueios nem travas. O vídeo que eu vou compartilhar com vocês a partir de amanhã ele já está editado, então não vai ter esses cortes. Eu consegui fazer uma adaptação. Mas vamos para o que nós viemos aqui nesta noite, que é para ouvir a voz do Senhor. Sei que você não veio aqui para ouvir a minha voz, você veio para ouvir a voz de Deus. Eu não tenho nada de especial para te falar de mim mesmo. Eu sou tão ser humano como você, tão passível de lutas e dificuldades, de tombos e pecados como você. Nunca olhe para mim como uma pessoa mais santa que você, como uma pessoa melhor que você, porque eu não sou. Eu sou exatamente igual a você. Apenas o Senhor ele me colocou numa posição diferente, não porque eu sou o melhor, mas com uma incumbência diferente. A alguns ele colocou o cargo de presbitério, a outros de mães de família, de educadoras, educadores, sacerdotes do lar, muitas funções. E a minha é apenas mais uma. Em nosso último encontro, nós estivemos meditando sobre o tema lágrimas, mais lágrimas e esperança. Vários salmos são inspirados em lágrimas. Lágrimas de tristeza em alguns, lágrimas de sofrimento em outros, lágrimas de alegria e até mesmo lágrimas derramadas devido à lembrança e à esperança. Nesse Salmo 42 em especial, nós nos referimos a essas lágrimas derramadas pela esperança. Sim, há tristeza da parte de Davi, pela falta de comunhão com outros servos de Deus no templo. Algo que nós sentimos nessa pandemia. Ô pastor, que saudade! Hoje, publicamente, eu falei que estava com saudade do Rafael e do Gabriel, os filhos do André, e eles mandaram uma mensagem, falaram assim, também estamos com saudade. Há tristeza da parte de Davi pela falta de comunhão com outros servos de Deus no templo, mas também a alegria da esperança prometida pelo Criador. Seja após a pandemia, seja com o advento da vinda de Cristo, não importa, nós estaremos unidos novamente. Como viver nos dias de hoje sem esperança? Como viver nos dias de hoje apenas com lágrimas de tristeza? Alguns se afundam em vícios, como pornografia, álcool, drogas. Outros chegam ao ponto de tirar a própria vida. Compartilhei algo com a minha família de um documentário que eu comecei a assistir, falando sobre a rede, sobre a internet. E aí se identificou dentro das estatísticas que foram levantadas, que a partir do momento em que se houve um uso mais frequente da internet, e aí eles identificam a partir do ano de 1991 até um período de 1994, 98, eles identificaram em especial dentro dos adolescentes e jovens uma curva enorme ascendente, mais de 150% de incidência de adolescentes e jovens que estão deprimidos, porque postam uma foto e não é curtida a foto, não há aquela receptividade. E o que era difícil de lidar com 1, 2, 5, 10 amigos, agora no Facebook você tem 4, 5 mil pessoas que te conhecem, que estão prontas a te criticar. E o nível de suicídio também sobe exponencialmente. As pessoas em tristeza e sem esperança tiram a sua própria vida. O verso que ficou da semana passada é Salmos 42:4, que diz: lembro-me das coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de louvor e alegria, a multidão em festa. Como salmista, tenha sempre em mente a gratidão pelos momentos passados.
Não esqueça o que Deus já fez. Por isso que quando, dentro do nosso discipulado, a gente começa a trabalhar como se orar, e não quero engessar você e nem falar que é uma forma, não, mas é uma forma de você orar. Eu coloco antes das suas petições, antes das minhas petições, a gratidão, em que eu começo a olhar simplesmente à volta e começo a reconhecer aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E quando você desenvolve o espírito de gratidão, você fica alegre, você fica feliz. Esses momentos tendem a ser a maior motivação para continuarmos caminhando, pois quando nos lembramos dos livramentos de Deus e seus benefícios, lembramos que aquele que nos concedeu seu Filho amado e nos tem abençoado com toda a sorte de benefícios diários, pode a qualquer momento voltar a nos livrar, só que é no tempo dele, é segundo o propósito dele, segundo a vontade dele. Seja na eternidade ou na vida terrena, Ele é Deus. E nele nós podemos ter esperança. E nele nós podemos confiar. Ele nunca vai te abandonar. Eu lembro de uma propaganda que havia de uma igreja lá em São Paulo, em que a pessoa ligava para aqueles telefones de ajuda, autoajuda, quando a pessoa estava em alta crise, e às vezes a pessoa ligava e dava ocupado. Você nunca vai receber um pu de ocupado, ou deixa o seu recado na caixa postal, porque ele sempre está presente para te ouvir. A palavra de hoje tem como título desânimo, inquietude e, como na semana passada, esperança. Desânimo, inquietude e esperança. Abra a palavra de Deus no Salmos 42, por gentileza. Salmos 42. Primeiro livro, do segundo livro do Saltério, diz assim, Salmos 42, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu, palavra do Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos a Tua santa e bendita palavra mais uma vez. Queremos agradecer ao Senhor, porque podemos estar nesta noite reunidos e unidos para Te ouvir, Senhor. Precisamos de direção. Precisamos que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abrimos nosso coração para que o Senhor possa, Pai, preparar a terra do nosso coração para receber a semente da palavra. E eu peço, Pai, que o Senhor possa me capacitar como instrumento, sem capacidade, sem merecimento, mas um instrumento disposto a ser um canal de bênção para os meus irmãos. Que nós possamos receber uma palavra santa do Teu altar de graça. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Desânimo é o retrato da sociedade. Inquietude. Às vezes eu brinco quando eu estou conversando com a Helena, com a Rayane, e a Helena aparece e ela começa a se mexer, se movimentar, e aí eu falo, você está com pulga? Inquietude. A sociedade, os seres humanos vivem um tempo de desânimo e de inquietude. Não se há esperança, não se há pensamento do que vai ser feito, o que não vai ser feito. Por isso que nós precisamos do Senhor. Por isso que eu finalizo mais uma vez. Semana passada, lágrimas, lágrimas e esperança. Agora, desânimo, inquietude e esperança. O primeiro verso que nós vamos meditar é Salmos 42, verso 5, que Davi começa um diálogo, não com Deus, não com alguém que estava ao seu lado, não com um consultor, não com o seu pastor, não com um sacerdote, mas consigo mesmo. E ele começa uma conversa, provavelmente num canto escondido, para que eles não pensassem que ele estava louco, e ele fala, por que estás abatida, ó minha alma? Ele fala consigo mesmo. Por que te perturbas dentro de mim? Sabe quando aquele incômodo? Sabe? Espere em Deus, ele fala para si mesmo. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. As dúvidas que Davi nutria enquanto estava ausente do santuário de Deus eram agravadas pelos comentários daqueles homens. Aonde está teu Deus? Em sua tristeza, suas lágrimas sim escorriam por seu rosto. E muitas vezes eram o seu próprio alimento, como ele fala no começo desse salmo. Mas a sua memória também recua aos tempos mais felizes, quando ele guiava uma multidão festiva ao santuário e ele se alegra. Mas no conflito entre a carne e o espírito vem o questionamento e a pergunta e a resposta de si para si mesmo. As lutas nos abatem. Por mais cristão que você seja, por mais que você seja temente a Deus, por mais que você dedique o seu tempo na leitura da palavra e da oração, do jejum e da consagração ao Senhor, o seu coração ele se abala. Há um conflito entre a carne e o espírito. Nós estamos trabalhando nas manhãs de domingo a respeito deste conflito. Já falamos sobre o fruto da carne. Assista, está lá no site. Fruto do Espírito, assista, está lá no site. Vai te dar ferramentas, vai te dar elementos para você fazer as coisas, lidar com as situações. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. A guerra, a luta. À luz desse questionamento, parece que Davi, ele luta veementemente contra a sua dor, ele não quer se entregar. Parece aquelas lutas de cabo de guerra, puxa de um lado, puxa do outro, e ninguém desiste. Com o fim de não ceder à tentação. Mas o que devemos principalmente observar é que ele observara e ele experimentava um forte conflito entre a vitória e a derrota. Ele sabia que é uma linha tênue que divide, que separa entre a confiança e a desconfiança. Entre a vida de santidade e o pecado. E ele luta contra isso. Podemos melhor dizer que ele não foi liberto desse conflito. Mas ele com frequência, ele era chamado a entrar nesse cenário de guerra, que é algo que você vive todos os dias. Não há a possibilidade de eu chegar para você e falar assim, olha, agora está acabando o mês de setembro, mês de outubro vai ser só alegria. Estou mentindo. Você pode fazer campanhas, você pode levar as suas ofertas, você pode fazer o que você quiser. Uma coisa eu te garanto, o mês de outubro ele vem com lutas e dificuldades. Pô, pastor, assim você me desmotiva. Não. O meu objetivo não é te desmotivar, é te preparar para o porvir. Para que você não fique com aquela banha, aquela gordura espiritual, assim, obeso espiritual, que você não consegue se movimentar. Você tem que se preparar. É por isso que eu insisto. Acorde mais cedo. Assista a escola dominical. Não deu? Assiste depois. Eu mando para você.
Eu mando todos os dias, segunda, terça e quarta, está no teu WhatsApp. Você pode assistir com calma. Pode ser só o áudio, só o vídeo. Você tem como se alimentar. E isso é tudo preparação para a luta da semana, para a luta do mês. 2 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 9, fala de uma solicitação do apóstolo Paulo, falando assim: afasta de mim isso. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Deus me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está fraco é que você é forte. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo entendeu que não adiantava ele ficar pedindo para Deus tirar o espinho da carne, porque não ia tirar. Enquanto ele não aprendesse, ou talvez nunca tirasse, mas uma coisa que nunca iria abandonar era a graça para ele continuar caminhando, e ele sabia disso. Por isso que ele finaliza falando: me gloriarei nas minhas fraquezas. Quando eu estiver fraco, quando eu estiver choramingando, quando eu estiver doendo, eu vou dar glória a Deus. Não precisamos ficar admirados sobre o fato de Davi estar intranquilo e abatido, aquele que era a menina dos olhos de Deus. Ele não conseguia se apegar definitivamente ao agir divino ao seu favor para com ele. Davi, porém, nesse ponto se apresenta como composto de 2 partes, dois partidos opostos lutando dentro dele. É como eu, é como você, é como Davi, é como qualquer ser humano. Gálatas 5,17, porque a carne milita, luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quando você não conseguir acordar para a escola bíblica dominical, sem motivo, o que está dominando é a sua carne. Quando você deixar de participar de oração porque não, sem motivo, sua carne está vencendo. É a luta. A carne quer que você fique deitadinho, cansadinho, vendo televisão, pé para cima. Quando for a hora da luta, eu luto. Eu lembro que lá em São Paulo a gente fazia muita visita. A gente trabalhava com o Ministério de Libertação e tinha muito campo para isso. Sempre tinha alguém endemoniado em algum canto. E a gente ia, eu, Rosângela, mais o grupo. E aí as pessoas falavam assim: vai visitar amanhã? Então agora eu vou jejuar, porque aí eu vou estar forte. Não, nossa vida tem que estar sempre de prontidão. Imagina o soldado que só vai se preparar quando é a hora da guerra, a hora que ele vai ser chamado. Ele vai ser morto no campo de batalha. A vida espiritual é a mesma coisa. Você tem que estar sempre pronto a participar da guerra e da luta e da batalha. E para vencer. No que concerne ao exercício da fé, Davi confiava nas promessas de Deus, sendo armado com o espírito de invencível energia, pondo-se em oposição às emoções da sua carne, restringindo-as e subjugando-as, e ao mesmo tempo repreendia o seu próprio coração. Por que estás abatido a minha alma? Por que te entristeces dentro de mim? Para com isso! Mateus 26, 41 fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. A minha carne é fraca. A sua carne é fraca. A carne do apóstolo Paulo é fraca. Do apóstolo Pedro, Tiago, João. Do Billy Graham, grande evangelista do nosso século. Homens que são homens e que têm a sua carne fraca. Por isso que nós temos que vigiar e orar. Embora Davi travasse uma guerra também contra o diabo e com o mundo, você não vê ele se dirigindo a eles. Porque ele sabe que o pior inimigo que ele tem não é o diabo. O pior inimigo que você tem não é o diabo. Não é a influência do mundo. Às vezes as pessoas falam assim: ai, o mundo está me seduzindo. Só seduz se a sua carne for fraca. Se a sua carne continuar sendo submissa, não continuar sendo rebelde ao seu espírito, não submissa. Vigiar e orar. Se você não vigiar e orar, você entra em tentação e você cai, porque o salário do pecado é a morte. Davi sabia que ele tinha que lutar contra si mesmo.
Ele tinha que fortalecer a si mesmo. Apóstolo Paulo, ele usa um palavreado difícil, duro. 1 Coríntios 9, 27, ele fala: eu me esmurro. Está escrito: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. A minha carne quer gritar e eu calo ela. Às vezes eu estou brincando, apurrinhando a minha filha, que eu faço o tempo todo, toda hora. A minha irmã, ela sabe disso, que eu fazia isso com ela. E ela às vezes fala assim: a única forma talvez de calar ele é colocar uma meia na boca dele. É isso que o apóstolo Paulo fala. Ele coloca uma meia na boca da alma dele para que ela pare de gritar. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A palavra, ela não perde efeito. A palavra que eu prego, que está nas Escrituras, ela não perde efeito. Mas se eu não vivo isso, para que serve? De que adianta eu ganhar todo mundo e perder minha própria alma? Sem dúvidas, a melhor forma de vencer Satanás e o mundo consiste em lutar contra os desejos do seu próprio coração. Você tem que esmurrar o seu corpo e reduzir a sua carne. Diferente do que as pessoas fazem em algumas culturas ainda no século de 2020, pegam chicotes e se chicoteiam. Em culturas como o México, o dia da morte, começa a chicotear, tal, aquele sangue caindo. Não é isso que ele está pedindo. Não é o que os profetas de Baal fizeram perante Elias, começaram a se cortar. Não é isso. Esse mortificar a carne é você controlar. E você consegue fazer isso crescendo em espírito. A tua carne está aí. Ou você fortifica o teu espírito ou ela apanha. É preciso, contudo, observar que Davi confessa que a sua alma estava abatida em seu íntimo. Ele não está mentindo. Ele consegue olhar para si e falar: há uma luta dentro de mim. Pois quando nossas enfermidades se manifestam, e como as ondas do mar ameaçam nos tragar, nossa fé parece desfalecer. Consequentemente, nós somos vencidos pelo temor e não entramos no conflito. Muitas pessoas que ligam para mim com dificuldade são pessoas que já estão cansadas. Elas não conseguem lidar mais com as lutas e dificuldades. Elas permitiram que o seu espírito ficasse tão fraco que ele não reage mais. Precisa de ajuda. É como aquela pessoa que teve um ataque cardíaco. Você vê em filmes isso. Ele pega aquelas pás desfibrilador. Coloca 300, aí 250. Aí dá aquele... Aí o cara dá aquele pulo. Quando você vem conversar comigo que você está assim, é isso que eu tenho que fazer com você. Te dá aquele... Aí você... Pip, pip, pip. Aí você começa a perceber. Sempre que tal estado de fraqueza se apoderar de nós, lembremos-nos de que para governar e vencer os desejos dos nossos corações, que são naturais a todos seres humanos, devemos nos apegar às promessas da palavra. É lá que a gente se pega, com o que ele promete. Entre milhares eu separei uma. Salmos 37, 25. Porque você tem andado preocupado com a sua provisão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se a justiça dependesse de você, você ia passar fome. Mas a justiça que está sobre a sua vida é a justiça do Cristo ressurreto. Por isso, não é possível que você mendigue o pão. Pode passar lutas e dificuldades, pode ter que apertar um pouco o orçamento, pode ter que parar de comer algumas coisas que comia antes, mas você não vai mendigar o pão. Aqui, porém, há dois males específicos, os quais, por mais diferentes que sejam, todavia assaltam ao mesmo tempo os nossos corações, que é o título da palavra. Um é o desânimo e o outro é a inquietude. Primeiramente, você fica desanimado, você vai ficando desanimado. E aí, conforme o seu espírito ele vai minguando e a carne vai se fortalecendo, você começa a ficar inquieto, porque você sabe que está errado. E que se você não fizer nada, você morre. As pessoas elas ligam para mim e falam assim: eu sei, pastor, mas eu não consigo. Eu começo a ficar inquieto dentro de mim. Eu desânimo e é uma retrolavagem. A inquietude alimenta
o desânimo, o desânimo alimenta a inquietude, e cada vez mais eu vou ficando abatido. O que é a depressão, senão a manifestação do desânimo e a inquietude? Quando ficamos totalmente abatidos, não nos desvencilhamos da sensação de inquietude, o qual nos leva à murmuração e queixas. Você não consegue estar desanimado, estar inquieto e deixar de falar mal de Deus. Eu não consigo, você não consegue. O remédio para ambas é um só. O salmista falou, não sou eu que estou falando. Espera em Deus. Ele é o único que nos inspira a mente. Primeiramente com confiança, em meio às mais profundas angústias, e segundo pelo exercício da paciência, Ele nos acalma. O salmista fala, por que você está abatido, a minha alma? Por que você se agita dentro de mim? Espera em Deus. Qual que é o remédio? Esperar em Deus. Pastor, é tão difícil, eu estou desanimado, eu vou ter que esperar. Vai ter que esperar. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, o versículo que você deve ter ouvido milhares de vezes, mas não pratica, como eu. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica e ações de graças. Olha o trio aí, ó. Você tem que falar com Deus. A coisa é grave, joelho no chão, mas não esquece do que Ele tem feito por você. Gratidão. A gratidão, ela é como o fogo que gera esperança. É o elemento, é o fósforo que você acende para que a tua fé ela comece a crescer novamente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Cadê o desânimo? Fugiu, sumiu. Cadê a inquietude? Acabou, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, vai proteger o seu coraçãozinho. No que se segue, Davi expressa muito bem o poder e a natureza da esperança, usando as palavras: eu ainda o louvarei. Minha alma, você está batida? Espere em Deus. Nós ainda juntos vamos dar risada disso. Nós vamos louvar a Deus. Pois ela tem o efeito de elevar a nossa adoração, tem o efeito de levar os nossos pensamentos à contemplação da graça de Deus, quando essa se acha oculta da nossa vista. Quando você não consegue ver Deus, cante. O ditado popular diz que quem canta, seus males espanta. Não está na Bíblia, não é Provérbios, não é Eclesiastes, não está lá não. Tá? Mas quando você canta, parece que algo muda. Se você não tem forças, entra lá, pega algum louvor daqueles antigos e deixa a sua casa ficar inundada desse louvor, que você vai ver se você fica desse jeito por muito tempo. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Davi estava no exílio, sem perspectiva de voltar, mas através da sua fé, a esperança começa a crescer. Pelo termo ainda o louvarei, pelo termo ainda, ele confessa que no presente, no que concerne aos louvores de Deus, a sua boca está calada, visto se achar oprimido e cercado de todos os lados. Isso, contudo, não o impede de lembrar das coisas de Deus. Ele não consegue escapar de tudo que Deus tem feito. Ele não consegue deixar de olhar para as mãos de Deus, que o abençoou, que o havia ungido através da vida de Samuel, que o tinha guardado junto contra Golias e tantas outras situações. Ele se lembra de Deus. Abra aí 1 Timóteo. Timóteo, capítulo 1. Timóteo estava tristinho. Ele era jovem, tipo da idade do Filipe. Estava numa igreja com pessoas de mais idade. E as pessoas, elas falavam: você não sabe nada.
E o apóstolo Paulo manda uma carta de aquele choque do desfibrilador. Tuf! 1 Timóteo capítulo 1, verso 8 a 12. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas. É isso mesmo? Deixa eu ver. Não, estou vendo se é o texto que eu queria ler. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para todo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, na qual fui encarregado. E eu acho que esse texto deve ser outro, porque não é isso que eu queria falar. Então deleta esse versículo. Eu vou achar ainda esse versículo, mas não agora. Essa não é uma expectativa imaginária, produzida por uma mente fantasiosa. O que eu estou falando para você não é um mundo de Bob, aquele mundo de fantasia. Confie em Deus. Não. Mas confiando nas promessas de Deus, ele não só se anima a nutrir sólida esperança, mas também se assegura de que receberia infalível livramento. Daniel capítulo 13. Daniel capítulo 13. Oxe, que eu estou fazendo bagunça nos textos. Não é Daniel, não tem Daniel 13? Agora eu vou achar esse texto, porque se eu sei qual é. Não, peraí. É Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel deve ser Daniel 3, deixa eu ver se é esse. Daniel 3. Daniel 3. Não é 13, é 3. Do 15 ao 18. Foi lançado um decreto dentro do domínio de Nabucodonosor, e ele é convencido pelos homens que o assessoram, porque eles olhavam para Daniel e para outros homens que tinham vindo de Israel e falavam: se esses homens começarem a dominar, nós estamos perdidos. Vamos levantar algo para pegá-los na palavra do seu próprio Deus. E ele levanta uma estátua e fala assim: rei, você merece adoração, você é demais. Vamos fazer o seguinte: se alguém não orar e não cantar e não glorificar o nome do rei tantas vezes por dia, ele vai ser morto. De que jeito? Jogado na fornalha. E aí o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel? Aqueles homens, eles começam a ver aquele movimento que tocava-se sinos e tocava-se chamando para adoração, e eles: vou adorar é o meu Deus. E eles são chamados à presença do rei. E o rei fala: por que vocês não estão me adorando? Eles falam: nós só adoramos a Deus. Daniel capítulo 3, verso 15. Agora, pois, estás dispostos quando ouvirdes o som da trombeta, e do pífano, e da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles? Era uma barulheira. Prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Havia uma fornalha em que as pessoas eram jogadas lá. Esse rei, ele fala assim: vou te dar mais uma chance. Responderam, não um, nem dois, mas os três: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que te levantaste. Eles não foram desrespeitosos. Eles reconhecem a autoridade, chamando ele de rei, mas falam: nós não vamos nos dobrar. E a história você sabe como acontece. Eles aquecem a fornalha 7 vezes mais. Aqueles homens que estão levando eles morrem queimados só de chegar perto da fornalha. E aqueles homens são jogados dentro da fornalha. 3 homens dentro da fornalha. E aí uma pessoa fala: rei, eles estão caminhando lá dentro. Mas como assim?
E não são 3, não jogamos, foi 3. Será que um guarda caiu lá? Não. O Senhor estava com eles. Essa que eu falo, essa esperança que Davi tinha, não é uma expectativa imaginária produzida por uma mente fantasiosa, mas confiando nas promessas de Deus. Ele não só anima você a nutrir uma sólida esperança, mas também te assegura que você vai ser livre da tua dificuldade. Ele assegura. Não podemos ser competentes testemunhas da graça de Deus perante nossos irmãos, quanto antes de tudo não testificarmos no nosso próprio coração. Enquanto você não se convencer, como é que você vai convencer o outro? Se eu vim para você gaguejando, como é que você vai falar assim, o pastor Paulo, apesar de eu ter esse conflito que Davi tem, eu confio em Deus. Eu sei que Ele vai livrar. Eu sei que Ele vai criar. Meu coração acorda batidinho, e eu vou para a oração, e eu busco o Senhor, e eu louvo o Senhor, o coração Ele vai restaurando, daqui a pouco aquilo passou. A adversidade como uma nuvem a interferir, escurece e obscurece seu aspecto benigno, mas os socorros ou a salvação, os que provêm da graça de Deus, nos põe em segurança. Não há possibilidade de você não ser guardado. Salmo 91, verso 1 e 2 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, Ele te protege. A graça de Deus, ela é equivalente à manifestação do seu favor, e assim você descansa. Até a próxima luta. Salmos 42, verso 6. Ele continua o diálogo com a sua alma. A alma dele não está convencida. Ela está vendo as coisas à volta e fala, não é bem assim não. E ele fala consigo mesmo, eu sinto abatida dentro de mim a minha alma. Eu lembro, portanto, de ti, Deus. Lembro das terras do Jordão. Lembro do Monte Hermon e do outeiro de Mizar. Ele continua um discurso dele para ele mesmo. Davi está orando. À medida que Davi, na terra na qual ele estava escondido como exilado, ponderava acerca de Deus em seu exílio, ele não o fazia para aumentar a tristeza, não para alimentar a chama da tristeza, do desânimo do coração, não para suavizá-la e começar a plantar a semente da fé e da esperança. Ele não agia como aqueles que não achavam nenhum alívio nas aflições deles, esquecendo-se de Deus, mas reconhecendo ser ferido por sua mão. Ele não falhou a reconhecê-lo como seu médico. A única opção dele era Deus. Ele sabia que quem estava por trás daquele exílio não era o diabo, mas era Deus. Deus estava forjando aquele homem. Na sua luta e na sua dificuldade, Deus tem forjado você, muitas vezes com lágrimas. Davi, ele olha para toda aquela dificuldade, mas ele sabe que o médico dele é Deus. O médico dele é Deus. Lourdinha, o médico seu é Deus. Jenny, o médico dele é Deus. Papai da Menísia, o médico dele é Deus. Advogado, Pastor Paulo, Felipe, o nosso advogado é Deus. Ele é aquele que cuida das nossas vidas. Consequentemente, a importância de todo o versículo é esta: estou agora vivendo em condição de exilado. Afirme, eu estou doente, eu estou passando dificuldade, eu estou banido do tabernáculo e pareço um estranho em relação à casa de Deus, mas isso não me impedirá de meditar sobre ele. Isso não vai me impedir de recorrer ao meu Senhor, porque é nele que eu tenho a salvação. Estou agora privado dos sacrifícios costumeiros, dos quais sinto muita carência. Contudo, a palavra dele está no meu coração. Se você olhar bem aí dentro do seu coração, a palavra está aqui. Ela está gravada. Ezequiel recebeu a palavra de Deus e falou assim, escreve, mas escreve grande, para que as pessoas possam, enquanto passam correndo, ler. Você tem que identificar essa palavra gravada no teu coração. Todas as noites que você já leu, todas as orações que você já fez, todos os cultos que você já participou. Traz à memória aquilo que te dá esperança.
É importante que aprendamos disso, que embora sejamos privados dos auxílios que Deus designou para a edificação da nossa fé e piedade, não obstante, é nosso dever sermos diligentes em despertar a nossa mente para que jamais nos seja permitido esquecer de Deus. Não esqueça de Deus. Não abandone a casa do Senhor. Eu olho nas postagens do Facebook, do Instagram, pessoas que já estiveram conosco na igreja, só murmuração, só reclamação. Pessoas esqueceram de Deus. Vão buscar a saída em psicólogos, em autoajuda, em livros. Não tem solução. A única saída é Deus. Você vai continuar lutando? Deus tem toda a vida, sua vida para te esperar. Toda a sua vida. Deus designou para a edificação da nossa fé e piedade. E mesmo assim nós não podemos esquecer de Deus. Acima de tudo, porém, é preciso observar-se isto. Como no versículo anterior nós vimos, Davi contendendo corajosamente contra as suas próprias emoções, lute consigo mesmo, esmurre o seu corpo. Agora também vemos por quais meios ele firmemente manteve a sua causa. E uma vez certos de que a meditação sobre as promessas de Deus nos guia a oração, teremos suficiente poder para nos sustentarmos e sermos vitoriosos. Confie em Deus, e a negra nuvem passará. Confie em Deus, confia em Deus, entrega os seus caminhos a Ele, confia nele e tudo mais Ele fará. A menos que Deus comunique a sua energia, como haveremos de subjugar os infindáveis e maus pensamentos que surgem constantemente em nosso espírito? Sem Deus, como que você vai lutar? Não tem como. O mundo hoje padece de falta de Deus. Cada vez mais as pessoas levantam bandeiras sociais que não vão resolver nada. Porque aquele que pode resolver não está no meio. Não está no meio. Seja no seu coração conservador. Não seja liberal. Seja conservador em relação aos ensinamentos do Senhor. Não julgue as pessoas pela falta de conhecimento delas, mas pelo contrário. Aprenda de Deus. Compartilhe para que as pessoas elas possam ser edificadas na força do seu poder. Quando você continuar a conseguir a ver esses frutos que você tem plantado dar realmente vida, você vai acalmar no seu coração. E a luta, pastor? Ela continua. Amanhã tem mais. Amanhã tem novos leões para você matar. Pastor, como que eu vou lidar com isso? Não sei. Eu só sei que Deus ele está com você. E Ele vai te dar as estratégias. E se Ele não der, e você cair, e você for colocado na cova dos leões ou na fornalha, Ele vai entrar com você. E se você morrer, você vai abrir os seus olhos na glória com o Senhor. E Ele vai orar para você e falar assim: entra no gozo do seu Senhor, servo bendito. Mas eu acredito, conforme o versículo diz, que nós pereceríamos nesta terra se nós não confiássemos nos bens do Senhor aqui na terra ainda. Então eu oro para que Deus ele possa te abençoar. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, a lutar contra os desejos da nossa carne, contra o nosso coração, contra as influências de Satanás e do mundo, mas primeiramente que nós possamos controlar o nosso coração, que o nosso coração ele possa ser dominado, possa ser submetido ao nosso espírito, ao teu espírito, e que através da lembrança das promessas escritas e descritas na tua palavra, nós possamos caminhar de glória em glória e de vitória em vitória. Através das lutas e dificuldades, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus.